Era uma vez uma casa esquecida no alto de uma colina. Não havia placas, não havia cercas, nem histórias escritas em livros, apenas comentários sussurrados pelos moradores da pequena vila. Ninguém permanecia ali depois do pôr do sol. A casa era antiga, as janelas cobertas de poeira. Pareciam olhos cansados observando a estrada. O telhado rangia mesmo sem vento. E todas as noites, exatamente às 11 horas, uma luz fraca surgia em uma das janelas do andar superior. Ninguém sabia quem a acendia. Foi por causa dessa luz que Henrique decidiu subir a colina. Henrique tinha 26 anos e trabalhava escrevendo histórias para jornais locais. Não acreditava em fantasmas. Dizia que todo mistério escondia uma explicação simples. Numa noite fria de inverno, pegou uma lanterna, um caderno e começou a subida. A lua estava escondida atrás das nuvens. Quando mais se aproximava, mais a casa parecia crescer. Os degraus da varanda estalaram sob seus pés. A porta principal estava entreaberta. Ele sorriu. Fantasmas não deixam a porta aberta, murmurou. Empurrou devagar. A madeira gemeu. Um cheiro antigo de livros úmidos e flores secas tomou conta do ar, iluminando o interior com a lanterna. Viu móveis cobertos por lençóis, quadros tortos e uma escadaria de madeira que levava ao andar superior. Tudo estava imóvel, tudo parecia abandonado, mas não vazio. Henrique tentou ignorar aquela sensação estranha. Começou a explorar os cômodos. Na sala encontrou um piano coberto de poeira. Na cozinha, pratos arrumados sobre a mesa, como se alguém tivesse saído por um instante e nunca mais voltado. No corredor, retratos. Uma mulher de vestido branco, um homem sério de barba grisalha e uma menina, talvez 8 anos. Os olhos dela chamaram sua atenção. Pareciam vivos. Henrique aproximou a lanterna. No canto inferior da moldura havia uma inscrição. Clara, 1948. Ele seguiu adiante. Então ouviu um som. Passos lentos, vindos do andar de cima. Parou imediatamente. A casa inteira mergulhou em silêncio. Esperou alguns segundos e nada. Deve ser madeira cedendo, pensou. Mas quando colocou o pé no primeiro degrau da escada, escutou novamente. Toque, toque, toque. Como alguém caminhando acima dele. Devagar, Henrique engoliu seco. A razão dizia para continuar. E continuou. Subiu degrau por degrau. A cada passo, o ar ficava mais frio. Quando chegou ao corredor superior, percebeu algo estranho. Ali não havia poeira. O chão estava limpo, como se alguém passasse por ali todos os dias. À esquerda havia 3 portas. A primeira estava vazia. A segunda era um escritório cheio de livros. Mas a terceira estava fechada. E havia luz sob a porta. Uma luz amarelada, fraca, exatamente como os moradores descreviam. Henrique sentiu o coração acelerar. Aproximou-se. Bateu. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Silêncio. Segurou a maçaneta. Gelada. Abriu lentamente. O quarto era pequeno. Havia uma cama, uma cadeira de balanço e uma janela aberta, deixando entrar o vento frio da noite. Mas não havia ninguém.
A luz vinha de uma pequena lamparina sobre a mesa. Henrique respirou aliviado. Viu? Tudo tem explicação. Deu alguns passos, então percebeu uma fotografia sobre a mesa. Era a menina do retrato, Clara. Mas havia algo escrito atrás da foto. Ele virou e leu. Se você está aqui, por favor me encontre. Henrique sentiu um arrepio. A tinta parecia nova, como se tivesse sido escrita há poucos dias. Olhou em volta, não havia ninguém. Mas naquele instante, a cadeira de balanço começou a se mover, devagar, para frente, para trás, sem vento. Henrique ficou imóvel. A cadeira rangeu outra vez e então parou. O silêncio foi ainda pior. Ele queria sair dali, mas ouviu uma voz, muito baixa, quase um sussurro. Você veio. Henrique girou a lanterna. Nada. Quem está aí? E o silêncio. Então a voz repetiu. Mais perto. Você veio me procurar. Ele sentiu a pele gelar. A luz lamenta começou a falhar. Piscou uma vez, duas vezes, três vezes e apagou. A escuridão tomou conta do quarto. Henrique respirava rápido. Tentou bater na lanterna. Nada. Então ouviu passos dentro do quarto. Não podia ver, mas alguém caminhava ao redor dele, lentamente. Toque, toque, toque. Sentia um perfume suave, flores, e ouviu uma risadinha infantil, baixinha, perto do seu ouvido. Ele fechou os olhos, sem coragem de se mover. E então a luz voltou. Henrique abriu os olhos e viu uma menina, vestido branco, cabelos escuros, pele muito pálida. Ela estava parada diante da janela. Era Clara, ou algo que um dia havia sido Clara. Mas seus olhos não tinham maldade. A menina apenas apontou para o chão. Henrique aproximou-se. Havia uma tábua solta. Com esforços, retirou-a. Debaixo dela encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, cartas antigas e o diário. Henrique passou as páginas rapidamente. Descobriu que Clara vivera ali há muitos anos. Adoecera gravemente. Ficara presa no quarto por meses. Esperava pelo pai, que prometera voltar com um médico. Mas ele nunca voltou. A menina morreu esperando, sozinha. Todos abandonaram a casa, todos esqueceram Clara. Menos Clara. Henrique sentiu os olhos marejarem. Fechou o diário. Quando levantou a cabeça, a menina ainda estava ali, mas agora sorria, um sorriso triste. Ele se aproximou lentamente. Henrique não fugiu. Clara ergueu a mão e apontou para o diário, como quem dissesse: conta minha história. E então seu corpo começou a desaparecer. Primeiro as mãos, depois o vestido, depois o rosto, até restar apenas aquele sorriso sereno. E nada mais. A lamparina se apagou. O vento soprou pela janela. Henrique saiu da casa já perto do amanhecer. No dia seguinte escreveu tudo. Publicou a história de Clara. A vila inteira ficou comovida. Anos depois, a casa foi restaurada. As pessoas voltaram a visitá-la. Flores começaram a aparecer da janela do quarto. E o mais estranho, desde aquela noite, a luz nunca mais foi vista.
como se alguém finalmente tivesse encontrado a paz. Mas alguns moradores ainda dizem: nas noites mais silenciosas, uma menina pode ser vista na janela, não chorando, não assombrando, apenas olhando a lua e sorrindo, como quem finalmente deixou de esperar.